A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a graça e a benevolência do nosso Salvador esteja com você. Onde quer que você se encontre, que você possa sim sentir a presença do nosso Criador, do nosso Salvador, que a presença dele venha resplandecer em suas vidas, em nossas vidas. Haja luz e ouve, né? Através da palavra ele determinou que houvesse céus e terra, e assim sucedeu. Então, que nessa nova semana que está diante dos nossos olhos, que a presença do nosso Salvador, do nosso resgatador, libertador, Yahshua Mashiach, e do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos esteja conosco. Que onde quer que nós tenhamos que ir, sem a tua presença, Pai, não permita que eu saia do lugar. Queridos, é importante que eu e você venha consultar o nosso Criador, o nosso Salvador, se devemos tomar determinadas atitudes. Determinados momentos em nossas vidas, nós temos que dar um pausa. Nós temos que paralisar para analisar determinadas situações, para que nós venhamos tomar as decisões acertadas. O nosso Criador, nosso Salvador, ele conhece os nossos dias, ele conhece o que está por vir, né? O que está, o nosso amanhã está nas mãos dele. Quando nós nos entregamos a ele, quando nós nos colocamos à disposição dele, assim sucederá, assim acontecerá. Muitas vezes você é desafiado a vencer gigantes, mas qual que é o segredo? Acreditar que aquele que está contigo é maior do que aquele gigante que se levanta contra você. Acreditar que o poder e a autoridade do nome de Yahshua Mashiach pode te dar libertação, livramentos do que está diante de você, atrás de você, do seu lado, à sua frente. Muitas vezes nós, bem visto, nós entramos agora no mês de fevereiro, nós entramos na era de aquário. E o que significa isso no mundo espiritual, trazendo para a Bíblia? Isso significa que a população vai ficar cada vez mais presa. A população, as pessoas, cidadãos de bens, eles vão ficar presos, vão começar a sentir ansiedade. Por quê? Pelo momento, pelo cenário mundial que nós estamos vivendo atualmente. Insegurança, perigo, incertezas, né? Guerra, rumores de guerras, mortes. Da agora em diante, querido, olha, 2023 é um ano que nós iremos entrar na grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Então, aquilo que antigamente era pequeno, não se demonstrava tanto, vai começar a resplandecer com força, com total força diante das pessoas, principalmente aqueles que creem em Yahshua. Eles serão covardemente atacados, seja por perseguições, seja por palavras, seja por vigilância, seja por N situações. Por quê, queridos? Porque o diabo ele está ao nosso redor e derredor, tentando tragar principalmente aqueles que creem realmente, naqueles que creem o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Então, o que recomendo, qual que é a direção espiritual para essa nova semana? Vigiai e orai. Vigiai não a vida dos outros, mas vigiai a sua própria vida, a sua própria conduta, né? Muitas vezes nós passamos desapercebidos, tentando vigiar a vida dos outros, não é mesmo? Mas nós temos que vigiar nossas próprias condutas, as nossas próprias vidas. Porque o diabo, ele fica, querido, ele fica na estreita, ele fica em todos os lugares. Ele fica diante de você, fica atrás de você, fica do lado de você, tentando te tragar de todas as formas. E para isso ele vai usar hostas marítimas, para isso ele vai usar cavalos do diabo, que são pessoas usadas para praticar a maldade. Querido, nesse ano de 2023, eu nunca vi tanta coisa ruim acontecendo. Eu nunca vi com os meus olhos ver tanta maldade ao redor, de redor, longe, acontecendo. E a tendência é acontecer, mas Érica, você tá negativa? Não, eu sou realista, querido. Eu sou realista. Eu vivo a vida da forma, pela fé. Eu vejo. O que é a fé? A fé é você crer naquilo que você não vê, não pode tocar, mas tenha certeza que já aconteceu. Então, é a fé que nos alicerça. Se nós estamos alicerçados na rocha, nós temos fé, nós temos segurança. Mas se você perder esta fé, se você perder essa segurança, você perdeu tudo na sua vida. Então, você não pode impedir que o diabo venha tirar a sua fé. Porque ele está ao nosso redor, derredor, para tentar nos paralisar.
E pelo poder e autoridade, vamos orar? Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que veio para corte, morte, perseguição, destruição. Tudo aquilo que está sendo feito nas encruzilhadas, nas matas-vis, diante das nossas casas, do lado da nossa casa, no fundo das nossas casas, nas ruas, nos locais de trabalho, onde nós temos que passar. Tudo que está sendo manipulado, tudo que está sendo armado contra as nossas vidas, nós repreendemos. Nós eliminamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Agindo Yahweh, quem impedirá? Maior aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Se você tem essa consciência, querido, é tudo, essa é a chave, é a fé, a certeza absoluta que Yahweh vai nos defender, que Yahweh vai nos responder. Então, quando você coloca-se diante dele, pedindo que venha te socorrer, Davi passou por momentos de muita agonia. A rainha Esther, ela também passou por momentos que demandou busca constante, jejum, oração. Para quê? Para conseguir respostas. Esther, ela não poupou sua própria vida a chegar-se até o rei para defender o seu povo. Muitas vezes eu e você, nós vamos ter que enfrentar todos os desafios, todas as dificuldades, todos os nossos medos e inseguranças para defender alguém que a gente ama. Nós vamos ter que colocar, assim como Esther, nos posicionar diante do Criador para pedir Ele que venha nos guardar, que venha nos proteger e que venha nos defender. Queridos, o cenário mundial está já totalmente preparado para um fim dos tempos. O anti-Mashiach, ele só não manifestou ainda, ele só não diz eu sou o Salvador, porque ele não pode, porque a igreja fiel, os vencedores ainda não saíram da terra. Eles têm que ser tirados da terra para que o anti-Mashiach se manifeste e diz, eu sou o homem que vou resolver os problemas do mundo, das nações todas. Mas hoje nós contemplamos que ele já está viajando entre as nações para fazer acordos de cooperações. Para quê? Porque quando ele manifestar, quando a igreja fiel for tirada da terra, ele já tem todas as nações já alicerçadas a ele, ao seu domínio. Então é importante, esse vídeo hoje, querido, eu quero dizer para você que ele é um vídeo de vigilância, que ele é um vídeo de direção espiritual para mim e para você. Para que os dias que estão os dias que estão por vir, não são dias bons, queridos, não são dias felizes, não são. Ah, Érica, você não pode dizer, eu preciso dizer a verdade, eu preciso orientar você para que esteja preparado para o fim dos tempos, para o fim dos dias. Está iminente, está diante de nós. Rumores de guerras, mortes, enchentes, inundações, enfim, acordos de cooperações. Agora a nova religião já foi, o novo templo, né, que é unificado da nova religião, que é a unificação de todas as religiões, já foram inaugurados. Tem mais isso. Então, não queira se enganar dizendo que eu tenho mais tempo. Nós não temos. O momento agora é sobrevivência. O momento que nós estamos agora, querido, é nos preparar, nos santificar para que nós não somos dignos de ser arrebatados. Mas nós temos que crer que pela benevolência, pela compaixão, pela piedade do nosso Criador, que nós sejamos resgatados dessa terra, porque o verdadeiro inferno vai começar, já está entrando na terra, o inferno já está vindo para a terra. Hoje se adora mais o diabo do que o próprio Criador. Como é possível? É possível, nós estamos nos fins dos tempos. Ele chegou. O fim, aqueles que muitos não acreditavam, desde os meus avós, desde os meus tios, desde o meu tataravô, se fala na volta do Mashiach. Chegou, querido. Só que nós temos que entender que teremos 2 arrebatamentos. Antes da grande tribulação, que é da igreja fiel, aquela que conhece o nome verdadeiro do Pai e do Filho, que invoca os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que é a igreja da Filadélfia. E a outra arrebatamento que vai acontecer é depois da grande tribulação, que vai ser o próprio Yahshua que vai vir para buscar
A igreja de Laodiceia. Quem que é a igreja de Laodiceia? Aquelas pessoas que ainda frequentam templos, devolvem dízimo, que blasfemam os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Aqueles que são resistentes contra a verdade, que Yahshua já veio cumprir os preceitos da lei de Moisés, que não é obrigatório devolver mais dízimo. Oferta você pode dar? Pode, no seu coração. Aqueles que já têm, essa igreja que de Laodiceia representa o trigo, que deverá ser limpado, purificado, passado pelo processo de limpeza, de conhecer verdadeiramente o nome do Pai e do Filho. Nós temos consciência que nós estamos vivendo as últimas duas eras da igreja, que é a era de Laodiceia e a era de Filadélfia. Filadélfia representa a cevada, né? A Laodiceia representa o trigo, né? A primícia da cevada. Então, quem vai buscar essa primícia? São os próprios anjos que virão buscar resgatar os vencedores, né? Que nós temos consciência que nós não somos dignos, mas pela nossa fé, nós cremos que seremos alcançados. Assim tem que ser eu e você. Nós temos que acreditar que nós também seremos alcançados. Desde que nós somos chamados a conhecer essa verdade, você tem que crer que essa verdade, que esse ato também pode te alcançar, né, queridos? Agora, eu quero dizer para você que a apostasia, a abominação, a cada dia está mais intensa, está mais declarada. Hoje os valores estão o quê? Invertidos. O certo é errado, o errado é o certo. Não preocupa com isso, não fique aterrorizado com essas coisas, porque vai aumentar. A tendência é aumentar, né? Vai ficar tudo pior ainda. Érica, como você fala com isso? Eu tenho que falar para você estar preparado, porque quando acontecer, quando você vê materializando diante dos seus olhos, você não fica assustado. Érica, é difícil fazer isso, fazer aquilo? É muito difícil. Muitas vezes nós somos desafiados a tomar decisões que nos machucam. Muitas vezes nós somos provados o tempo todo. Muitas vezes a maior libertação é quando você fala. Mas muitas vezes você, por proteção, por segurança sua, você não deve falar. Eu gostaria de falar muitas coisas que ultimamente eu tenho passado, né? Muitas coisas eu gostaria de compartilhar com você. Só que para minha segurança, para minha proteção da minha família, eu não posso falar. Se eu falar, já era, né? Por quê? Porque o mundo hoje, como é que ele tá? O certo é errado, o errado é certo. E quem é certo, quem tenta ter caráter, quem tenta ser honesto, quem tenta viver uma vida digna, é, pressionado. Consegue compreender? Então, é isso aí, queridos. Nós estamos vivendo, seja bem-vindo, nos fins dos dias, no fim dos tempos. A nossa redenção está próxima. Aleluia. E para hoje, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos meditar em Isaías 38. Bora lá meditar nessa palavra maravilhosa que cura, transforma e liberta? Vamos lá, porque nós precisamos. Nós estamos vivendo um mundo de muita ansiedade, muito pavor, pânico. Você acha que isso é por acaso? Não é por acaso. A tendência é trazer a loucura mesmo ao mundo. Porque isso já é os sinais dos tempos, dos fins dos tempos que nós estamos vivendo. Muitas vezes você vai ser desafiado a ser forte. Você vai ser obrigado, na realidade, a ser forte, a ser corajoso, assim como Josué. Josué, seja forte, muito corajoso. Porque o meu servo Moisés morreu, agora é você que vai atravessar esse Jordão com este povo. Haja visto que no vídeo anterior nós estávamos comentando sobre o processo de aprendizagem. Eu estou no processo, assim como o Dutti, ele esteve um dia. Eu estou aprendendo, eu estou passando pelo processo, eu estou aprendendo para depois eu compartilhar no momento oportuno, se assim for da vontade do nosso Salvador, do nosso Resgatador e do nosso Criador, eu irei compartilhar com todos vocês o que eu fui, o porquê que eu fiquei ausente, por que eu fiquei ausente, por que eu fiquei distante, por que eu me ausentei, por que eu estou diferente. Se assim for da permissão dele, eu vou comentar com vocês, né?
Eu estou passando pelo processo. Eu estou passando pelo processo do nosso Criador. E você acha que passar por um processo de ser ensinado, de ser trabalhado, de ser... Não é fácil. Não é fácil, querido. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que ter uma percepção espiritual muito forte. Você tem que estar muito forte espiritualmente. Porque a sua carne pode estar fraca. Mas o seu espírito está forte... Você consegue ter percepção do mundo espiritual, receber revelações antecipadas do que pode acontecer. Aí você tem a chance de tomar decisões acertadas, para que você não coloque em risco para que você não coloque em risco sua família. Então, nós temos que, nesses dias agora, querido, que nós estamos vivendo, nós estamos nos princípios das dores, já entrando na tribulação. A grande tribulação já está aí às portas, né? Então, deixa eu dizer para você, nós temos que orar mais, jejuar mais, buscar mais, santificar mais, buscar conhecer as vontades do Pai. Muitas vezes Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que você venha falar até por proteção mesmo de você. Proteção da sua casa, proteção dos seus... Muitas vezes você vai ser impedido de movimentar pelo próprio Criador. Ele vai impedir que você se movimente, se locomove para proteção espiritual, proteção física. Porque Ele conhece, querido, Ele sonda os corações, Ele sabe quem está à nossa direita, à nossa esquerda, na frente, no fundo. Ele conhece todas nossos... Aonde a gente vai, antes mesmo da gente ir ou tomar qualquer decisão, o Pai já sabe. E por Ele saber, e por Ele amar a mim e a você, Ele vai impedir que muitas vezes você não venha movimentar. Que você não venha fazer o que você tem o hábito de fazer. Por proteção. Para te guardar, para te livrar, para te proteger. Então, vamos meditar na Bíblia? Porque a Bíblia Sagrada, que através dela, ela é vida, revivifica. Quando nós meditamos na Bíblia, querido, nós recebemos vida. Vida. E o diabo, ele vai fazer com que você não medite, você não ore, você não santifique. Porque, olha, querido, eu não estou fazendo tantos vídeos como anteriormente, mas eu estou meditando muito mais, eu estou buscando muito mais. E outra, se vocês ouviram barulho, na rua, carros, tá? Então não é daqui da minha parte. Quero dizer para você que as bênçãos do Criador, elas estão sobre nós. Que elas estão sobre nós. E vamos meditar. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, tudo aquilo que vem para trazer corte, morte e destruição. Repreenda, Pai, nos dê entendimento da sua palavra, nos dê o seu próprio ruach, vem falar conosco através de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações, sela-nos com teu santo ruach, sela essa pessoa que está diante desse monitor, que ela venha assim receber vida, que ela venha receber revelações, que ela venha receber entendimento espiritual da sua santa e maravilhosa palavra. Assim seja, meus queridos. Bora lá. Então, queridos, Isaías 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Altíssimo, põe em ordem sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Altíssimo. Ezequias disse: ó Altíssimo, lembra-te de mim. Lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Altíssimo veio a Ezequias dizendo: vá e diga ao rei, vá e diga a Ezequias, assim diz o Altíssimo, o Yahweh de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos de vida à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Altíssimo para indicar que ele cumprirá o que te prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando o relógio de Arcas. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia já declinado. Aleluia! Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, para que nós venhamos ter entendimento sobrenatural dessa palavra. Queridos, Yahshua ministra no nosso coração. O rei Ezequias, ele recebeu
uma palavra, ele recebeu o profeta Isaías, foi visitar e disse: coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. E Ezequias, ele recebeu essa palavra, ele aceitou? Não, de forma alguma. Ele recebeu essa palavra e disse: como assim? Põe a minha casa em ordem. O que quer dizer isso? Arrume a sua vida, corrija-se, arrependa, volte-se ao Criador, faça o que você tiver que fazer, porque você descerá à sepultura. Muitas vezes eu e você recebemos ameaças, recebemos perseguições. Eu vou te eliminar, você já era, conte os dias, não é isso? Olha, muitas vezes a ameaça, ela vem silenciosa. Muitas vezes a perseguição, ela vem silenciosa em nossas vidas, né? Vem por olhar, vem por um olhar, vem por um comentário, ela vem através de uma perseguição. Enfim, querida, eu não sei o que você está vivendo ou o que você está enfrentando hoje. Assim como o rei Ezequias, ele recebeu essa palavra, só que ele não aceitou. Então, assim como o rei Ezequias recebeu essa palavra, que arruma a tua casa que você vai descer a sepultura, ele não aceitou. Ele aceitou essa palavra? Não. Então, assim, independente do gigante que esteja levantando contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, não sou covarde. Você tem que dizer: maior é aquele que está comigo do que aqueles que estão contra mim. Não sou covarde, não sou covarde. Você tem que dizer: aquele que me guarda, aquele que me levantou é maior do que esse gigante. Quem é esse circunciso? Assim como Davi diz: quem é esse circunciso que está afrontando e ao vivo? Quem pensa que ele é? Quem ele pensa que é? No entanto, o gigante que levantou-se contra Davi, exércitos e mais exércitos, tinha medo dele. Tinha medo dele, porque ele era de alta estatura, era muito violento, tinha destruía tudo que estava diante dele. Mas Davi, franzino, não tinha aparência, não tinha recursos, não tinha força, não era treinado para o exército, não tinha nada. Davi era tão magrinho que eles tentaram colocar nele uma armadura e ele não aguentou carregar a armadura, de tão pesado que era. Naquela época o exército usava armadura pesadas e ele não conseguiu. Ele falou: não, vou do meu jeito, o meu pai, o meu criador e altos exércitos vai me defender deste cara, deste monstro. Quem ele pensa que é? Assim comigo e com você. Quem esses incircuncisos pensam que são? Para nos afrontar. Quem eles pensam que são? Eles acham que ele tem domínio? Eles acham que eles podem? Não pode não, porque eles não têm controle da vida e da morte. Eles não têm controle, o único que tem controle é Yahweh dos exércitos. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Assim tem que ser com você. Você tem que ter essa fé. Você não pode deixar que essa fé morra. Você não pode deixar que, mesmo que venha diante da sua porta, mesmo que venha do lado de você, os incircuncisos, eles não podem te afrontar. Porque envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantar contra ti. Maior aquele que está contigo do que aqueles que estão com o diabo. Porque aqueles que se levantam contra você estão servindo o próprio diabo. Estão sendo usados pelo próprio diabo para fazer a maldade. Mas eles têm que entender que o diabo caiu. O diabo era um querubim. Eles cantava lindamente no céu, mas deixou que a inveja, a cobiça entrasse em seu coração e ali fez com que ele se perdesse para cair, para não se levantar nunca mais. Então hoje o que o diabo trabalha? Ele trabalha para que maior número de pessoas perca a salvação, para que você não crê em Yahweh dos exércitos, para que você não crê em Yahshua Mashiach, que são os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Então o rei Ezequias, ele recebeu essa palavra e ele aceitou? O que ele fez? Ele virou-se contra a parede, o seu rosto, e disse: ó Altíssimo Yahweh, lembra-te de mim, que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntimo, e fiz o que é reto aos teus olhos. Ezequias, querido, ele chorou amargamente. Sabe o que aconteceu? A própria palavra do Criador veio a Isaías, que foi o profeta. Antes mesmo de Isaías sair do local que ele estava, Isaías foi obrigado a voltar. O profeta foi obrigado a voltar e dizer para Ezequias: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei você do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa
cidade. Este é o sinal que você receberá do Altíssimo, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante pelo relógio. E assim o sol retrocedeu os seus 10 graus que havia declinado. Então, querido, quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós recebemos uma dificuldade, quando tem um gigante diante de nós, ou quando tem vários incircuncisos ao nosso redor tentando nos estragar, nos devorar de todas as formas, de todas as maneiras, o que nós temos que fazer? Nos virar, nos encher da presença de Alxa e buscar pela proteção dele, porque ele sonda todos os corações. Ele pode colocar um exército celestial ao nosso redor e derredor para nos guardar, para nos defender. A nossa maior segurança, a nossa maior riqueza, a nossa maior garantia está no alto. Nós temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para a direita, para a esquerda, para o fundo, para a frente? Não! Nós temos que olhar para o céu, querido, porque é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem a nossa libertação, é de lá que vem a nossa transformação. Então, assim como o rei Ezequias não aceitou, eu não sei o que você está passando, porque cada dor ela é única, cada sofrimento ele é único. Eu vou dizer para você, não queira que os outros venham sentir a sua dor ou compreender a sua dor, porque eles não irão compreender. Eles não irão compreender, até porque cada dor é única, cada sofrimento é único. Hoje que nós vivenciamos, as pessoas ansiosas, as pessoas em pânico, muitos por medo, por insegurança, por várias tarefas acumuladas, por dificuldades que estão ao seu redor, faz com que a pessoa fique tão oprimida, é o próprio diabo ali oprimindo. A pessoa entra em pânico, em pavor. Por quê? Porque o diabo ele trabalha nesse quesito para te deixar desorientado, para te deixar perturbado, para te deixar sem lugar. Mas ele que tem que ficar sem lugar, porque já foi acorrentado nas profundezas do abismo, está amarrado, acorrentado, queimado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Assim como o Criador, ele acrescentou 15 anos ao rei Ezequias, e além disso, o que ele disse para Ezequias? Ezequias, eu vou te dar a vida, eu vou te livrar da mão do rei da Síria, porque o rei da Síria está na cola de Ezequias, na cola do povo, querendo destruir, querendo prejudicá-lo de toda forma. Ezequias, ele sempre foi temente ao Criador, ele sempre consultava o profeta Isaías. O rei da Síria afrontava Ezequias de uma forma, querido, mandou cartas. Olha para você ver a carta, o rei da Síria mandou carta tentando intimidar. Quantas vezes, querido, nós não somos pegos por intimidações, por afrontas, por perseguições, seja elas verbal, seja não verbal. Ameaças, querido, eu quero dizer para você, ameaça não é simplesmente uma pessoa chegar na sua cara e pôr um revólver na sua cara e dizer, passa ou morre. Não. Ameaça, quando você é ameaçado, sua liberdade de ir e vir, você perdeu essa liberdade de ir e vir, aí ali já existe uma ameaça. Ali já existe uma perseguição. Quando você é impedido de fazer os seus trabalhos normais, a sua rotina normal, ali existe uma ameaça, ali existe um perigo, ali existe algo que deve ser tratado. Quando isso acontece com você, é uma ameaça que não é aquela que já aconteceu verbal, naturalmente ali, mas aquela ameaça quando impede você, quando te coloca terror, quando te coloca medo, quando te coloca preso como um bandido, quando te pressiona como um bandido, invertindo os valores, o bandido fica livre e você, que é um cidadão de bem, fica preso. Aí sua vida, sua liberdade, sua dignidade já está sendo ameaçada. Então, os valores, nós estamos vivendo esses dias, nós estamos vivendo nesses tempos de perseguição, de ameaças. Então, eu quero dizer para você, assim como o rei Ezequias, ele era temente ao Criador. Além dele ele receber cartas de afrontas, ele fez oração ao Criador.
Ele fez uma oração. Olha a oração de Ezequias, que foi, olha que linda. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Altíssimo e estendeu a carta diante do Altíssimo. E Ezequias orou ao Altíssimo, dizendo: Ó Altíssimo do exército, e ao de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Iau de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Altíssimo os ouvidos e ouve. Abre ao Altíssimo os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Iau vivo. É verdade, Altíssimo, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses dele, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Altíssimo, ó Fial, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Altíssimo Iau. Então hoje eu deixo essas mensagens, essa oração de Ezequias e a sua cura maravilhosa, além dele ser afrontado, ser ameaçado, perseguido, ele orou ao Criador e pediu que fizesse justiça na vida dele, que livrasse ele das mãos, livrasse ele de todos os reinos. Senaqueribe estava na cola dele, estava ali. Aí o que Ezequias fez? Falou: Altíssimo Iau, ouve o que Senaqueribe tem feito, leia, veja, abre os olhos em meu favor. Sabe o que o Criador disse? O profeta Isaías foi e confortou o coração de Ezequias. Só que nesse quesito, querido, aconteceu, né, a destruição do exército da Síria. Né? Então, Ezequias, ele, mesmo no momento mais difícil da vida dele, passando por afrontos, passando por perseguições, sendo afrontado de todos os lados, né? Sendo perseguido, tentando ser envergonhado, porque quando você tem uma fé, parece que o diabo ele ainda faz questão de te esmagar, te chama de louco, te chama de doido, te quer fazer com que você seja realmente um verdadeiro reconhecido como doido. Aquilo ali ficou doido, vamos deixar louco aquela pessoa. Mas só que cabe a mim e a você nos voltarmos ao Criador, voltarmos ao Salvador e dizer para Ele: olha o que veja, abra os olhos, Pai, olha o que nós estamos enfrentando, olha o que está acontecendo com a nossa vida, olha o que estão fazendo com as nossas vidas, Pai. Cadê a nossa liberdade? Cadê o nosso direito de ir e vir? Cadê, Pai? Onde está? É normal isso, Pai? Os valores, o que é certo é errado e o que é errado é certo, Pai? É verdade isso, Pai? Isso vai prevalecer? Entrega para Ele. Porque assim como Ele livrou Ezequias, Ele nos livrará. Ele te livrará. Independente do ensurquiciso que seja, independente do demônio que seja, independente do principado que seja, independente de quem quer que seja, vai experimentar. Assim como o Criador deu livramento para o rei Ezequias, deu livramento para Ezequias, Ele também vai me dar, Ele também vai te dar. Sabe por quê? Porque o Criador, ele está muito além de qualquer ser humano. Por mais que o ser humano trace, por mais que o ser humano projete algo contra a sua vida, contra as nossas vidas, o Pai, ele conhece, ele pode estar em vários lugares, ele sonda os corações, ele sabe dar livramento, ele é estratégico em livramentos. Então, eu quero deixar para mim e para você: vigie, não a vida dos outros, não a vida dos outros. Vigie a sua própria conduta, os caminhos que você está tomando. E ao chutar as portas, a nossa redenção está às portas. O Brasil, a partir de... já está ruim. Começou 2003 ruim, querido. Mas você vai ver piorar a partir de agora, abril. Depois de abril, vocês vão ver o que vai acontecer no mundo. Colapso financeiro já está acontecendo. A economia já está com problema. A alimentação já está com problema, vai piorar. Ele quer ser do papai. Eu tenho que falar. Essa boca aqui, ó, que ele preparou é para falar. Ele me chamou porque falou: sei das suas fraquezas, Érica. Sei das suas fraquezas, mas eu vou te usar. Eu vou ter que fazer além. Eu vou ter que fazer o que ele quer que eu fale. Se ele pedir pare de falar, eu vou parar. Fique na sua, eu vou ficar. Mas se ele disser: Érica,
Fale, eu vou falar. Então eu quero dizer para mim, para você, quero dizer para você que se você está vindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, o nome do verdadeiro do Pai é Ial, do Filho é Iaush. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. O arrebatamento está iminente da igreja fiel. E assim que a igreja fiel, os vencedores sair da terra, sabe o que vai acontecer? O antimachia, um homem de uma nação determinada, ele vai se manifestar como o salvador das nações, do mundo. Ele vai implantar a moeda única, que é através de um chip quântico na mão direita. Na palavra do Criador diz que é na mão direita ou na testa que ele vai colocar. É uma tatuagem quântica, né? Com o nome da marca dele, né? E essa moeda, esse chip, você não vai precisar de usar mais documentos, né? Tudo vai ser digitalizado através desse chip. Com a mão você encosta, você faz compra no supermercado. Quem tiver esse chip vai poder comprar, vai poder comer, vai poder trabalhar. Mas quem não tiver, não conseguirão comprar, comer, trabalhar. Se você colocar esse chip, eu quero dizer para você que mais uma vez, que nos vídeos anteriores eu sempre ressalto isso, você perderá sua salvação eternamente. E lembre-se, o céu e o inferno é uma realidade. Hoje nós estamos terrenos aqui na terra. Mas existe um inferno, que ali tem o ranger dos dentes, que não tem mais salvação. Se você colocar essa tatuagem quântica, você que é meu seguidor, quero dizer para você com toda a força do meu coração, se você colocar essa tatuagem quântica, você perderá a sua salvação eternamente. Tecnologia é bom? É excelente. Tecnologia é coisa mais, ajuda muito, mas também, se você não souber, não tiver entendimento e percepção, vai te prejudicar. E tudo que a gente coloca dentro da gente, que não é do próprio Criador, que ele foi feito por ele, vai ter um resultado depois. E na palavra do Criador diz que aqueles que aceitarem a marca da besta, colocar essa tatuagem, eles, depois de 3 anos e meio, eles terão tumores, câncer, tumores, dores, muita coisa ruim vai aparecer no corpo dessas pessoas. Muitas dessas pessoas procurarão pela morte e a morte fugirão delas. Então eu tenho que dizer por quê? Porque se você está assistindo meu canal, se você está ouvindo essas palavras, você tem consciência. Se você colocar a marca da besta, vai ter no início vai ser muito bom, você vai comprar, vai viver com regalia, até porque quando essa marca chegar, o mundo vai estar completamente em colapso, a fome vai estar generalizada, não vai ter emprego, não vai ter oportunidades, vai estar tudo de pontapé. Então, essa marca, ela chegando, ela vai chegar com uma salvação para muitas pessoas que estão desiludidas, por muitas pessoas que não têm mais a quem recorrer. Consegue compreender? E essa marca só vai chegar depois que a igreja fiel sair. Imagina, hoje o próprio Consolador, o ruach dele está sobre a terra, o mundo está desse jeito, nesse desespero. Acontecendo tantas coisas horrendas. Imagina depois que o Consolador foi tirado. Ou seja, imagina que a igreja fiel sair da terra. A igreja fiel são aqueles que invocam os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Acredita, o meu Criador é amor. Eu sei, ele é amor, mas ele é justiça. Nós temos que nos preparar para o Cordeiro, porque o dia do Criador vai ser juízo sobre a terra, vai ser terrível, vai ser dia de escuridões, sofrimentos. Não vai ser dia de alegria. Não vai ser dia de felicidade. Não, vai ser dia de sofrimento, vai ser dia de que você vai ver avião caindo, ônibus, carro batendo, mortes. Vai ser uma loucura no mundo, querido, neste dia. Então eu quero dizer para você que ainda há tempo. Ainda há tempo. Para o antimachia manifestar, a igreja fiel tem que sair. Está na porta, ó. Prepare-se. Eu já chamo a igreja, aqueles que são Filadélfia, aqueles que ainda não são, ainda há tempo de aceitar. Emergir pelas águas em nome de Ial e Yausha. Partir o pão com os irmãos, através de lives, né? Porque agora, infelizmente, tá quase praticamente impossível você se locomover, se movimentar. Né? Nós já tentamos nessa era. E que mais? Partir o pão com os irmãos, jejum e oração. Agora é a hora de eu e você nos santificar. Chegou o fim chegou. Vamos preparar. Se você ainda está na idolatria, se você ainda está nos templos, querido,
enquanto há vida, há salvação. Enquanto há vida, há salvação, né? E se você está vivo, você tem esperança. Mas arrependa-se. Gere frutos de arrependimento verdadeiro. Gere algo verdadeiramente dentro de você que vai te salvar. Não é? Nem eu vou determinar se você vai ser salvo ou não, porque nem eu sei se eu vou ser salvo ou não. Eu luto para isso, eu me esforço para isso. Porque você acha que eu quero passar pela grande tribulação? De forma alguma. Vai ser tenebroso. O mundo vai ser assustador. Eu não quero passar. E não quero que você também passe. Vamos nos esforçar. Se nós vamos ser dignos ou não de subir ou não, é a benevolência do Pai. Ele que vai responder pra gente. Mas nós vamos esforçar. Então agora é a hora, querido, que eu quero deixar como direção espiritual. Hora de você santificar, você jejuar, largar tudo que é idolatria, nome de blasfêmias. Porque o juiz está chegando sobre a terra. Está chegando o juízo do próprio Criador sobre a terra. Queira você pode me chamar de doido, você pode me chamar de louco, porque depois que acontecer, você vai falar, ela tinha razão. Eu tinha razão não, querido. Eu fui orientada pelo Criador e estou compartilhando com você. Você acha que é fácil? Para falar de algo, tem que ter muito peito. Pôr o nome Yalcha aqui Yal e Yalcha na brusa, nos status das redes, é fácil, mas agora eu quero desafiar você a falar. Desafio você, porque antes mesmo de você falar, já tem alguém já tentando te tragar. Não é fácil não. Então, mas eu quero dizer para você que nós somos fracos, mas aquele que está conosco nos fortalece. Eu quero dizer para você, conhecido, parentela, amigos, seguidores, desconhecidos, que há salvação, que a nossa redenção está às portas. Falta muito pouco mesmo, que hoje nós temos que lutar para sobreviver. Esses últimos dias, sobrevivência. Esse é o foco principal. E o que eu posso dizer para você? Assim como o rei Ezequias recebeu a promessa, né? Recebeu o profeta lá dizendo, põe sua casa em ordem, porque você vai descer a sepultura. Ele arrependeu, voltou ao arrependimento, chorou amargamente e disse, pai, eu fui fiel diante de ti, me livra. Ele acrescentou ele 15 anos a mais. Ele, além de acrescentar, ele livrou ele das mãos do rei da Síria. Assim será comigo e contigo. Independente das dificuldades que nós estejamos passando, independente da ameaça que nós estamos sofrendo, Ele vai nos livrar, Ele vai nos defender. Nós cremos nisso. Crê somente nisso, queridos. Nós temos que alicerçar nossa fé nesse momento no Yal e Yalcha. É os únicos que têm o domínio e controle da nossa vida e do mundo inteiro. Até dos nossos inimigos, Ele que tem controle. Então nós temos que... O que eu faço? Coloco todos aqueles meus adversários, que se denominam inimigos, nas mãos do próprio Criador. Deixo para que Ele venha fazer as tuas vontades, venha se materializar. Assim seja. Né? Que as vontades do Criador venham materializar nas nossas vidas. Que os livramentos dele, assim seja. Eis-me aqui, Pai. Nós estamos aqui. Que seja feita a sua vontade. Porque Ele tem controle de tudo. Não é mesmo? Então, eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração. Não estou aqui com o objetivo algum de te assustar. Não, só apenas... Isso aqui hoje foi difícil eu estar fazendo esse vídeo. Mas eu não posso ser covarde. Eu não posso largar o meu arado, né? Aquele que põe a mão no arado não pode voltar, porque se ele parar, ele não é digno de alcançar o reino celestial. E o Criador, a força dele está em mim. É Ele que me fortalece, é Ele que me fortifica, é Ele que me capacita. E eu espero que você também possa entender e compreender. O que eu quero com você, eu quero te alertar, eu quero te mostrar que nós estamos vivendo uma realidade dos fins dos dias e que onde a maldade está se multiplicando. E que a única forma de nós nos salvarmos, de nós nos protegermos, é orando, jejuando, santificando, buscando a presença do Criador, se voltando a Ele com toda a força do nosso coração. Tá bom, queridos? Então, vamos fazer finalizarmos com uma nova oração. Pai, agradecemos por este vídeo. Que esse vídeo chegue às pessoas realmente que é chamado por Ti, que seja endereçado somente por Ti. Que Tu direciona a cada pessoa que ouvir este vídeo, que possa agregar e edificar no corpo do Machia. E peço, através da Sua presença, Pai, através do nosso irmão Salvador Yalcha Machia, que venha nos proteger a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus seguidores, aqueles que crêem no nome Yal e Yalcha, que eles sejam guardados, revertidos com força e poder. Que eles sejam revertidos e guardados com força e poder.
força, poder e autoridade que vem do alto, do trono do Altíssimo. Pai, abençoe aqueles que nos abençoem, abençoe aqueles que nos amaldiçoam, que eles também sejam abençoados através das nossas vidas, que eles sejam encontrados, que eles sejam transformados, que eles sejam livres, em nome de Yahshua Mashiach. Eu agradeço, Pai, pelo ar que eu respiro, agradeço pelo alimento que tenho na minha mesa, agradeço por tudo que você tem proporcionado à minha vida, à minha casa, à minha família, aos meus amigos, conhecidos, meus seguidores. Se tiver algum doente, que eles sejam curados, que se estiver passando por dificuldades, que a sua mão poderosa os alcance, traga conforto, traga livramento, traga a sua presença, enche essa casa de luz, enche essa casa de vida. Assim eu determino e profetizo que essa palavra venha alimentar espiritualmente o corpo do Mashiach e que as suas bênçãos, tudo que é do alto, do trono do Altíssimo, venha em abundância sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus seguidores, sobre todos aqueles que crêem no nome Yahweh e Yahshua, que venha com abundância. E aqueles também que não crêem, que eles também sejam alcançados. Que eles, através das nossas vidas, que eles venham experimentar o seu poder, a sua verdade, a sua força, a sua autoridade, a sua estratégia, os seus livramentos, assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que vocês tenham uma semana abençoada. E para esse novo mês, né, que já começou, a direção espiritual, que vocês venham santificar, venham buscar, venham alinhar os seus planos com os planos do próprio Criador, porque de agora em diante não tem como nós fazermos planos por nós mesmos, nunca esteve, né? Mas a verdade é que nós temos que alicerçar os nossos planos, alinhar com o próprio Criador para que sejam bem-sucedidos. E assim sucederá, que a nossa redenção está à porta. Então vamos buscar pela nossa salvação, vamos buscar pela nossa libertação, vamos buscar pela presença do Mashiach, pela presença de Yahweh, nosso Criador, que criou os céus e terra. E tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas, nós repreendemos e anulamos, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Tudo que é feito no oculto, no escondido, toda armadilha, todo laço seja cortado agora em nome de Yahshua Mashiach. Repreendemos o espírito da inveja, da cobiça, da contenda, da fofoca, da mentira, da calúnia. Nós repreendemos e anulamos toda praga, toda palavra de maldição contra as nossas vidas. Tudo que foi oferecido, levantado no mundo das trevas, no ocultismo, no fanatismo, na idolatria contra as nossas vidas, nós declaramos eliminado, cancelado. Nós abençoamos aqueles que nos abençoam, nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Que eles sejam alcançados pela presença de Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Aleluia! Paz e harmonia de Yahshua Mashiach aos meus queridos. Que a presença dele venha resplandecer no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde quer que você coloque as plantas dos pés, antes mesmo de você sair, que ele saia à sua frente com o seu exército celestial te guardando e te defendendo, te dando todas as espécies e esferas de livramento. Assim seja, assim seja. Aleluia.